Começa agora Hollywood Rock 75, um documentário sobre o primeiro grande festival de rock do Brasil. Estamos em 1975. O Brasil está há mais de 10 anos sob o regime militar e o presidente da vez é Ernesto Geisel. Enquanto isso, na música, o momento é da canção sentimental popular. Nelson Gonçalves, Ângela Maria, Calbi Peixoto, grandes fontes de lucro das gravadoras. O movimento do tropicalismo perde a força e influência que teve no final dos anos 60. O rock and roll, ele está fora dos holofotes, mas claro que não está morto. Grande prova disso é o Hollywood Rock de 1975, festival idealizado e organizado por Nelson Motta, patrocinado pela marca de cigarros Hollywood, do grupo Souza Cruz. O evento acontece no começo do ano no Campo do Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. 4 sábados, apenas atrações nacionais, público de cerca de 40 mil pessoas ao todo. 11 de janeiro, a primeira noite do Hollywood Rock de 75 tem apenas um show, o de Rita Lee com a banda Tutti Frutti. É a primeira apresentação da cantora com o grupo, parceria que 6 meses mais tarde rende o disco Fruto Proibido. Será que eu posso lhe dizer? Sim, sem cerimônia, eu estou aqui pra viajar com você. Será que eu posso? Posso? Não venha, voe comigo e sinto o que eu sinto. Voe comigo e sinto o que eu sinto. É muito bom. Um dos cerca de 10 mil presentes neste dia do festival é Alfredo do Nascimento. Conhecido pelo nome artístico de Fred Nascimento, hoje ele é músico, guitarrista. Tem no currículo turnês com as bandas Legião Urbana e Capital Inicial, além de participação em um disco do Barão Vermelho. Fred Nascimento lembra que Rita Lee, no alto de seus 27 anos, estava deslumbrante naquela noite. Era assim, os Mutantes sem a Rita Lee e a Rita Lee sem os Mutantes. Era a hora do vamos ver, né? Fez um show maravilhoso, bicho, todo de branquinho, com aquela roupinha dela esvoaçante, parecia uma mistura de Bowie com Mick Jagger, sabe? Toda ruivinha, linda, aqueles olhinhos azuis, fazendo o maior som de sintetizador. Foi maravilhoso. Presente em 3 edições do Rock in Rio, Fred Nascimento explica as diferenças do Hollywood Rock de 75 para os festivais de hoje. Era um festival assim de proporções muito inferiores ao Rock in Rio, a tudo que existe aí. Foi o primeiro grande festival, não tinha muita mídia. Era um anúncio aqui, um anúncio ali, mas o boca a boca do colégio era mais legal. Eu acho que é uma coisa que não volta mais. Era uma época em que a gente assistia os shows, todo mundo sentadinho na grama, ninguém ficava na frente. Era um outro tipo de público, era um outro tipo de comportamento. Inclusive naquela época, alguém que levantava, o pessoal mandava bolinha de papel, copinho de mate, papelão em cima. Não tinha aqueles copinhos de plástico. E as latinhas de cerveja, eu lembro bem, elas estavam começando. Então, quer dizer, o problema da latinha de cerveja era esse, justamente. As pessoas jogavam, entendeu? Nos outros, né? O documentário Hollywood Rock 75 volta em instantes. Não saia daí. No palco da vida, todo mundo precisa de uma mãozinha para contar a sua história. Principalmente quando o câncer infantil entra em cena. Ajude quem ainda tem muita história para viver. Dê uma mãozinha para o Boldrini. Ligue 0500 3787 010 para doar R$10. 020 para doar R$20. Ou 030 para doar R$30.
O documentário Hollywood Rock 75 está de volta. 18 de janeiro. A segunda noite do Hollywood Rock de 75 tem como principal atração Os Mutantes, um dos grupos mais importantes e revolucionários da história do rock brasileiro. Letras irreverentes, porém maduras, psicodelia, experimentalismo e sintonia com o que o rock tem de melhor no mundo na época. Até as técnicas de gravação são inovadoras. Recursos de estúdio como a multiplicação de vozes e o uso frequente de objetos do dia a dia no lugar de instrumentos. O Hollywood Rock de 75 marca a entrada dos Mutantes em um período de rock progressivo. No festival, a formação do grupo tem o vocalista e guitarrista Sérgio Dias, o baixista Antônio Medeiros, o baterista Rui Mota e o tecladista Túlio Mourão. Um forte temporal interrompe o show, mas nada que apague o brilhantismo do som da banda. Também sobe ao palco a banda Veludo, que até um ano antes se chamava Veludo Elétrico. Muito menos conhecido e badalado que os Mutantes, Veludo é um dos expoentes do rock progressivo brasileiro. O grupo é liderado pelo compositor e tecladista Elias Mizrahi. 25 de janeiro. As bandas cariocas Vimana, O Peso e O Terço agitam a terceira noite do Hollywood Rock 75. Recém-surgida no cenário do rock brasileiro, Vimana é liderada pelo vocalista Lulu Santos, na época com 21 anos. Também presente nesta noite do festival, o músico Fred Nascimento explica que o show do Vimana não agradou muito o público. O Vimana não estava muito preocupado com a cena que estava acontecendo mundialmente no momento, que era o rock progressivo. Eles já estavam alçando voos diferentes, entendeu? Eles, já faziam uma fusion de um rock com funk, e acho que foi isso que a galera não gostou muito. E, assim, eu acho que o Vimana eu lembro que quando foi o momento, eles tocaram uma música chamada Pergunta, que eu acho que era o carro-chefe deles, e acho que a galera não gostou. Fogem na raia na hora da paga, ou elas se deixam na mão. Meses depois do Hollywood Rock, músicos como Lobão, Rich e o tecladista suíço Patrick Moraz entram para o Vimana. Só que desentendimentos entre os integrantes decretam o fim da banda em 78. O grupo O Peso também se apresenta na terceira noite do Hollywood Rock de 75. O som da banda mistura elementos do rock com blues. Se eu fosse um homem rico, será que você gostaria mais de mim? O meu amor lhe dou de graça, mas você cobra tudo, mesmo assim. Yeah. Por isso, baby, não me para. Assim como o Vimana, O Peso encerra as atividades no final dos anos 70. Para fechar a terceira noite do Hollywood Rock de 75, o show mais aguardado pelo público, o da banda O Terço. Com 2 álbuns e 5 compactos lançados à época, O Terço é a maior referência do rock progressivo brasileiro do momento. Sérgio Heinz na guitarra, Flávio Venturini no teclado, Sérgio Magrão no baixo e Luiz Moreno na bateria. Fã de carteirinha do Terço, o músico Fred Nascimento relembra um momento curioso do show. Mas o Terço, cara, eu lembro que arrebentou uma corda do Sérgio Heinz no meio de um solo. Eles pararam a música, todo mundo aplaudiu. Ele trocou a corda, porque acho que não tinha nem esse negócio de hold naquela época. Ele trocou a corda da guitarra de 2 braços dele e, cara, ele continuou, assim, muito, muito legal, cara. E depois, anos depois, acabou, cara, porque o baterista, que era o Moreno, morreu, cara. Ele era maravilhoso.
O documentário Hollywood Rock 75 volta daqui a pouco com mais memórias do festival. A unidade de apoio infantil do Centro Corsini recebeu 4 novas crianças e uma delas necessita de tratamento especializado. Para manter o atendimento a essas crianças, precisamos de ajuda. Com apenas R$5, você pode adquirir a rifa Amor Solidário e concorrer a um day spa para casal. Informações 2101-0101 ou pelo site centrocorsini.org.br. Corsini, você conhece, você ajuda. O Hollywood Rock de 75 está de volta. 1º de fevereiro, chegamos ao 4º e último dia do Hollywood Rock de 75. Os 2 primeiros shows da noite são uma verdadeira viagem ao rock dos anos 60. Primeiro Erasmo Carlos, que levanta o público com a canção Vem Quente Que Eu Estou Fervendo. Depois é a vez de Celi Campelo dividir o palco com o irmão Tony Campelo para cantar sucessos como Estúpido Cupido. Quem fecha a última noite do Hollywood Rock de 75 é Raul Seixas, mais novo que Erasmo Carlos e Celi Campelo. Raul vive o auge nos anos 70. O show do cantor baiano leva o público ao êxtase. No final da música Sociedade Alternativa, Raul Seixas faz um discurso inflamado, que a Folha de São Paulo define como um dos únicos 10 minutos de subversão de todo o festival. Viva! Não existe Deus, senão o próprio homem. Todo homem tem direito de viver pela sua própria lei, de viver da maneira que ele quer viver, de trabalhar como quiser e quando quiser, de brincar como quiser. Todo homem tem direito de descansar como quiser, de morrer quando quiser e como quiser, de bereta, de punhal ou cortando os pulsos. O Departamento de Ordem Política e Social do então Estado da Guanabara, o DOPS Carioca, produz um relatório sobre o Hollywood Rock com a ajuda de um agente infiltrado no festival. O jornalista Mário Magalhães encontra o documento no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, 25 anos depois do festival. O relatório tem 8 páginas, um carimbo de confidencial e assinado pelo comissário de Polícia Civil Deuteronômio Rocha dos Santos. Não há sequer uma linha sobre o discurso de Raul Seixas. Segundo Mário Magalhães, o relatório é repleto de desinformações e equívocos. Bom, em primeiro lugar, o Araponga, que era esse espião, né, não entendia nada de música. Segundo, na cabeça dele, tudo derivava do Gilberto Gil. Quer dizer, o Gilberto Gil era, entre aspas, o culpado por toda aquela música que estava, quer dizer, rolando no festival. Então, não era um evento político. Então, o Hollywood Rock rolou, foi um sucesso musical e comercial, porque ele era isso, quer dizer, era um evento de arte, não era um evento político. Na cabeça do DOPS do Rio, da Polícia Política da Ditadura, é que qualquer concentração de jovens para celebrar a música equivalia a um evento, como eles escreveram no relatório, né, de comunismo internacional, esse tipo de coisa, e ficavam
impressionados com o consumo de maconha, que ainda é ilegal, diziam que gerava contorções, né? Era uma quantidade enorme assim, de preconceito, de ignorância, e que, por sorte do pessoal que foi nesse evento, sem truculência, né? O Hollywood Rock de 75 já era o primeiro disco ao vivo falso da música brasileira. Isso porque, na verdade, ele é gravado e depois comercializado como se fosse do festival. Os registros em vídeo do Hollywood Rock não são muitos, mas estão todos reunidos no filme Ritmo Alucinante, dirigido por Marcelo França e lançado ainda em 75. E termina aqui o documentário Hollywood Rock 75. Muito obrigado e até a próxima. Apresentadores: Gustavo Magnusson, Igor Batista e Luiz Otávio De Luca. Editor de texto: Gustavo Magnusson. Editor de áudio: André Martioni. Orientação: Professor Luiz Roberto Saviani Rey.